Graças a Deus, meus amigos, Deus abençoe suas vidas em nome do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Tiago Pena e nós somos da Igreja Internacional da Graça de Deus. Você tem que ter a certeza de que nesse momento há um Deus olhando para a sua vida, que nada, absolutamente nada, Deus perdeu o controle. Deus tem o controle de todas as coisas e vai te ajudar. Você de qualquer lugar do Brasil e do mundo, porque esta programação também se encontra nas mídias sociais e daqui a pouco eu passo o endereço para vocês. Abra o seu coração, deixa Deus falar com você, daqui a pouco eu tenho uma mensagem e também vou orar pela sua vida. Você prepara um copo com água, prepara também a peça de roupa de um familiar, prepara uma fotografia, use a sua fé. Este é o momento, o programa Palavra Urgente. E nós vamos começar trazendo o testemunho de fé de hoje, que vai alimentar a sua vida, dar a direção para você e através de tudo que nós formos aqui apresentando, eu creio que Deus já está com a mão poderosa dele. Então, meus amigos, vamos começar agora a primeira parte do testemunho de fé. Henderson é criado pela avó em Afuá, uma cidade paraense conhecida como a Cidade das Palafitas, com suas construções sobre estacas de madeiras em meio aos belos rios e igarapés que permeiam a região. Quando ele tinha quase 14 anos, ele perde a avó, fica sob os cuidados de um tio e pouco tempo depois começa a consumir drogas. Se passava o tempo e cada vez ia só aumentando. Aí foi na época que a minha mãe foi me buscar lá. Henderson vai morar com a mãe em Macapá, mas não muda de atitude. Em 2001, ele começa a namorar com Francileide. Eu não sabia, verdadeiramente eu não sabia que o Henderson ele usava droga. Para mim ele só bebia. A minha mãe ela já era convertida, então nesse decorrer do namoro eu sempre levava ela lá para casa. Mal conheci ela, a primeira coisa que ela fez foi me convidar para ir para a igreja. Não conseguia dizer não. E nisso eu conheci a Igreja da Graça. Foi de 2001 para 2002. Aí eu me converti e ele continuou no mundão, né? Essa é a voz da esposa que não tinha consciência dos fatos que estavam acontecendo. Muitas vezes isso acontece. As pessoas elas entram para o caminho das drogas, dos vícios de forma em geral e vão se escondendo. Mas há um Deus todo-poderoso, como eu falei logo no início, há um Deus todo-poderoso que sabe de todas as coisas. E como eu creio que está escrito em Isaías, ele trabalha por aqueles ou para aqueles que confiam nele. Preste atenção nessa reportagem que vai trazer para a gente uma ideia exata sobre a questão das drogas pelo mundo. Vamos lá. Segundo o UNODC, mostrou que cerca de 275 milhões de pessoas usaram drogas no mundo em 2021. Em 1988, aos 5 anos, o ator norte-americano Robert Downey Jr. experimentou o uso da maconha pela primeira vez, influenciado pelo pai. Um grupo de faculdade de medicina da USP publicou os resultados de uma pesquisa a respeito da associação entre o consumo de álcool e drogas com a ocorrência de mortes violentas. O uso das drogas inclui ansiedade, perda de peso, problemas no coração, tremores, hepatite, crises de convulsão ou psicose, podem gerar também infartos e acidente vascular cerebral devido ao uso excessivo e prolongado. Aqui você entende que não existe essa questão do que é lícito ou ilícito para a saúde, para a vida espiritual, para a família. Porque muitas vezes até o que é lícito, uma droga lícita, gera uma destruição completa. A pessoa pode, por muitas vezes, entender que aquilo ali não faz mal, mas faz sim. Preste atenção nesse quadro, o doutor responde o que ele terá para falar ainda mais sobre este assunto. Vamos lá. As drogas podem ser consideradas como um remédio para uma determinada situação. Existem drogas que são lícitas e drogas que são ilícitas. Então, geralmente, quem procura as drogas está procurando a solução ou a cura de um problema, quer seja físico ou emocional. Então, nós podemos dizer que uma droga, ela pode ser uma medicação.
Mas como toda medicação tem suas contraindicações. Toda droga, ela vai mexer em algumas áreas cerebrais, vai trazer algumas alterações cerebrais e toda droga ilícita, ela vai trazendo aquele aprisionamento da pessoa. Então as drogas, elas vão sendo escalonadas de uma maneira tal que a pessoa depois não consegue mais sair dela, não consegue mais libertar-se dela. Tratamentos medicamentosos para poder trazer o equilíbrio a essa pessoa e também terapia. É muito importante também a terapia para que haja um esclarecimento, um entendimento dessa pessoa que está tão envolvida com as drogas, essa terapia, caminhar juntamente com essa pessoa para ele entender que ele é maior que esse vício. Podem matar. Elas podem levar a um ponto em que essa pessoa dominada pelo vício, ela pode matar-se, ela pode tentar e conseguir ceifar sua própria vida, como também um risco para outras vidas. Nós vemos nas grandes capitais do Rio de Janeiro, onde nós estamos, mas também em São Paulo, nós vemos pessoas que elas estão caminhando na rua, mas como se estivesse com a cabeça em outro lugar. Ela não consegue mensurar as reações da sua estada ali, do seu fazer, do seu caminhar. Então é bem possível que essa pessoa, aí num surto, algo que foge do seu controle, ele atentar contra a sua própria vida e a vida de outro. O vício pode sim levar à morte. Vou aqui usar as palavras do doutor. Até uma medicação, se extrapolar a sua forma de utilizar, se torna algo que gera um vício na pessoa. Se você utiliza dentro daquilo que foi prescrito, tudo certo, mas muitas vezes a pessoa utiliza até remédios, as drogas, para sustentar ou aliviar o que acontece na sua vida. Deixa eu chamar mais uma vez a toda a audiência para participar da sequência aqui a esta novela de uma vida, que é a vida real mesmo. Preste atenção nessa sequência do testemunho de fé. Festa, muita festa. A gente, na verdade, namorou quase 2 anos. Aí foi quando eu cheguei com ele e disse assim, olha, eu conversei com o pastor, então a partir de agora é assim. Ou você aceita Jesus, ou você vai para a igreja, ou senão está acabado. Aí foi que eu marquei, né, do casamento, tudinho, meus tios me ajudaram. Nós nos casamos em 4/12/2004. Aí teve a minha filha, veio a minha filha. Eu me batizei lá para 2003. Só que assim, eu ainda não era firmado. Chegou um dia realmente que eu descobri que vieram falar para mim que viram ele na bocada de fumo, trocando o sapato, um tênis que eu tinha acabado de comprar, por droga. Foi aí que caiu a minha ficha de não é só bebida. Toda vez que eu entrava numa luta espiritual, era quando ele aprontava. Ungia as roupas dele. Foi na época que me deu overdose. Aí nessa hora eu só fiz olhar para cima e pedir para Deus, Senhor, me dê mais uma oportunidade. A minha filha ainda estava pequena e eu apaguei. E cheguei no hospital e vi uma enfermeira, aí ela olhou para mim e disse assim, olha, Deus tem algo contigo. Ela disse, tu foi o primeiro que eu coloquei esse soro, com esse medicamento, e esse soro desceu, porque o sangue, quando ele está com overdose, ele fica pedrado, não entra nada, a gente só espera a pessoa morrer. Meus amigos, preste atenção no posicionamento dessa mulher. Uma mulher, quando ela não aceita mais a ação do mal na sua vida, na sua família, ela vai se apegar à fé e vai levar Cristo para dentro do seu lar. Isso pode ser, talvez, até o homem, quando está sozinho dentro da sua casa e não tem ninguém com ele. Ele precisa se posicionar. A palavra vai nos ensinar hoje sobre a fé que nós imitamos, a nossa referência. Se nós lermos, por exemplo, na carta aos Hebreus, fala sobre a fé dos nossos pastores, a fé que nós imitamos. Nós aprendemos com alguém e passamos a imitar essa fé, o direcionamento da palavra, o comportamento espiritual da pessoa. E o apóstolo Paulo diz aqui, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 11,
versículo é o de número 1. Sede meus imitadores, como também eu de Cristo. Você precisa ter um modelo de fé, um modelo espiritual na sua vida. Você precisa ter alguém que para você vai ser um espelho, mas não um espelho dela mesma, até porque esta pessoa, ela precisa buscar a referência em Cristo, a referência na palavra, a referência na fé. Assim como nós da Igreja da Graça, nós temos a referência do missionário R.R. Soares. Abaixo do missionário, pastor Jaime de Amorim Campos. Por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, o pastor Michael Marques. E mais próximo da minha liderança, o pastor Amaury Barbosa. Então nós temos referências de pessoas que servem a Cristo. Referência de pessoas que seguem ao Senhor. Como foi aquele primeiro pastor, o meu pai na fé, conhecido, chamado como pai na fé, o pastor Célio Antunes, que hoje está em São Paulo. Então nós precisamos de modelos, nós precisamos de pessoas que servem a Jesus para que através deles nós possamos também imitar a Cristo. Se você talvez não tem uma igreja, você não tem um pastor, você não tem uma pessoa, busque uma igreja, busque a nossa igreja, a Igreja da Graça ou qualquer outra, que Deus abra esta porta para você e que ali, através de um obreiro, de uma obreira, de um pastor, você seja uma pessoa iluminada. Mas muitas pessoas têm amigos, têm vizinhos, pessoas que servem a Jesus. Para a glória de Deus, o Evangelho tem crescido e muitas pessoas têm se apresentado na fé. Então busque as suas referências espirituais, busque alguém que imita Jesus, para que você também possa imitá-lo. E esta esposa, ela precisou se posicionar dentro de casa, para que o mal perdesse aquela força. E para a glória de Deus, foi isso que aconteceu. E mais uma vez, de coração aberto, vamos aqui assistir a terceira parte do testemunho de fé. Então aí ligaram para minha esposa, ela estava no culto. Eu dizia para mim, perco para o Senhor, mas não perco para o diabo. E eu continuava lutando. Eu fui me recuperando. Isso passou o tempo, né? Aí ele ia para a igreja, ia para os cultos. Passou uns 2 ou 3 meses assim. Quando eu me deparei, eu estava na mesma situação, lá no meio das mesmas pessoas de novo. Eu não tinha consumido nada de droga. Eu senti uma voz, é isso que tu quer para tua vida aí. E desde aí eu peguei e não saí, larguei e fui embora. A droga eu não usei mais. Aí já começou a vir por livre e espontânea vontade. Aí eu já percebi, hoje Deus está trabalhando. Deixou de beber. Passei a valorizar, né, minha casa, minha família. Eu disse, Senhor, então vou começar a tirar meu dízimo, a minha oferta. Meu esposo realmente mudou. Eu, meus filhos, meu esposo, estamos na presença de Deus, servindo a Deus. Hoje eu sou obreiro. Viaja, a gente passeia, né? Coisas que a gente não fazia antes, hoje a gente faz. Hoje eu reconheço que Deus, Ele é um Deus grande, que Ele é um Deus maravilhoso, que Ele é um Deus que cura, Ele é um Deus que liberta, mudou a minha história e pode mudar a vida de muita gente. Basta crer. Louvado seja o nome do nosso Senhor, mais uma vida restaurada pelo poder da palavra, pelas orações e também pelo posicionamento de alguém. Alguém sempre vai ser levantado por Deus para que a obra seja feita. E você que está assistindo agora esse programa, no final dele, você pode agora, naquele momento que acabou, você vai lá, olha, no YouTube ou no Instagram, digita a palavra urgente, que você vai encontrar ali um material abençoado para evangelizar. Se posicione, leve essa mensagem da cruz, a mensagem da fé também pelas mídias sociais, em nome de Jesus. Então nós vamos orar. Deixa eu abençoar a sua vida, entendendo o que a palavra falou, entendendo que Cristo nos inspirou. Eu vou te abençoar em nome de Jesus. Eu te abençoo tua vida, abençoo a tua família. Meu Pai, do alto da cabeça à planta dos pés, eu determino essa bênção sobre este povo e creio, meu Pai, que eles estão tomando posse agora. Em nome de Cristo Jesus, que toda obra do diabo seja repreendida, caia por terra
em nome de Jesus. Pode beber desta água. Glória a Deus, meus amigos. A presença de Deus está sobre a sua vida. Se você quer mais de Deus, você deseja mais de Deus, anota esse endereço aí. Avenida Benjamin Pinto Dias, número 1026, na cidade de Belfor Roxo. Eu tenho a convicção que se você estiver comigo na cidade de Belfor Roxo, na nossa igreja, algo extraordinário vai acontecer contigo. Leva a sua família, leva amigos, leva todo mundo que você crê que precisa de uma força. Você está acompanhando aí as imagens do nosso templo. Pode ir com toda tranquilidade que Deus vai fazer algo sobre você. Você que está doente, você que precisa de uma palavra amiga, você que precisa de uma oração, um aconselhamento, você pode procurar a equipe de obreiros, você pode procurar os auxiliares, porque Deus vai usá-los e você sairá dali de forma diferente em um nome do Senhor Jesus. Creia no que Deus tem feito e na cidade de Belfor Roxo, Deus também está fazendo. Avenida Benjamin Pinto Dias, número 1026. Que Deus abençoe e eu creio que Deus está abrindo essa porta para você. Meus amigos, vamos encerrando aqui este programa Palavra Urgente. Você vai ficar com um clipe da Graça Music e eu deixo aqui meu forte abraço. Deus te abençoe.